há de facto alguns tribunais, um conjunto de 10, 12 tribunais, onde a plataforma informática já teve um avanço, ou seja, já foram transferidos alguns processos e, portanto, há efetivamente uma situação diferente daquela que acontecia há 1 ou 2 semanas atrás. Todavia, não é ainda, digamos, a regularização normal dessa ferramenta fundamental para o nosso trabalho, que é o Sítios, que é a plataforma informática, porque há ainda processos em falta, há outros que foram transferidos, mas faltam peças processuais, há algumas trocas de documentos, enfim, há ainda aperfeiçoamentos, digamos, que é necessário fazer em todos os processos quase que estão a ser transferidos, o que inviabiliza, digamos, um trabalho normal, como acontecia, enfim, antes do dia 1 de setembro. Portanto, há um avanço, é verdade. Agora, as deficiências encontradas são ainda muito significativas. Esta é, de facto, uma situação complicadíssima. Eu devo dizer que, sem risco de exagerar, que esta é provavelmente uma das piores, ou a pior situação dos últimos 20, 30 anos nos tribunais, do ponto de vista, digamos, da turbulência, da agitação, da confusão que tudo isto criou no funcionamento das secretarias e, portanto, do sistema de justiça. Desde logo, naturalmente, para quem lá trabalha, para os funcionários, com a falta da ferramenta fundamental que é os sítios para poderem trabalhar, com os processos amontoados, os processos em suporte de papel amontoados, sem saber o que fazer deles, uma vez que é a plataforma que, digamos, dá destino àqueles processos, distribui para os juízes, diz quais são os que ficam num juízo ou noutro, e, portanto, toda esta confusão tem criado uma enorme angústia, uma enorme ansiedade nas pessoas que estão a trabalhar nos tribunais. Relativamente ao cidadão, é de facto também uma situação muito grave, porque muitos cidadãos, com certeza, queriam ver as suas situações resolvidas neste último mês. Normalmente, a reabertura do ano judicial é uma altura em que muitas das situações que ficaram ainda pendentes de junho, maio, junho, são resolvidas durante o mês de setembro. E estamos a falar de situações que têm a ver com a vida das pessoas, com os tribunais de família e menores, com os tribunais criminais, com os tribunais de trabalho, em que há situações de despedimentos, de acidentes de trabalho, em que as pessoas têm verbas a receber e ficaram impossibilitadas durante este período de o fazer, e ainda estão em alguns casos. E depois acontece aqui uma situação que acaba por ser perversa, mas que é compreensível, ou seja, os funcionários estão nesta situação de grande agitação, de grande angústia, de grande turbulência. Os cidadãos estão nesta situação de grande revolta, de protesto por não verem o seu problema resolvido, e depois há aqui um choque entre os dois. Ou seja, digamos aqui, os dois grupos que têm mais razão no meio disto, que são os funcionários que estão a sofrer e os cidadãos que não veem os problemas resolvidos, acabam por chocar entre si, porque o cidadão vai ao tribunal e é com o funcionário que protesta, não é nem com o juiz e muito menos com o ministro ou com os políticos lá nos gabinetes. Protesta é ali na secretaria e no balcão com os funcionários, e está a tornar a situação muito, muito, muito tensa, digamos, no funcionamento dos tribunais. Nós temos uma série de situações socioprofissionais que se arrastam há longos anos e que tínhamos intenção de ter resolvido antes da entrada em vigor da reforma. Para isso pedimos várias reuniões à Ministra. Nós temos um ofício a pedir reunião em maio, outra em junho, outra em julho, insistimos e nem resposta obtivemos. E, portanto, naquela altura, uma vez que iam entrar as férias judiciais, não seria a altura de avançar para o protesto, uma vez que não somos recebidos e não dialogamos sobre as matérias, e já lá vamos dizer quais são. Pensámos ainda em fazer a tal greve, digamos, esta manifestação de protesto em defesa das nossas situações socioprofissionais, no início de setembro, na abertura do ano judicial. Só que nós prevíamos, aquilo que o Ministério não previu, é que isto ia, de facto, criar a situação que afinal se criou, porque havia, digamos, todas as condições para que isto corresse mal. Dizer que isto foi uma surpresa ou que foram surpreendidos, isso é conversa, quer dizer, toda a gente sabia que as condições para que as coisas corressem mal no início de setembro estavam reunidas e, portanto, nós não quisemos ser, digamos, confrontados com uma situação ou com uma acusação de boicote à abertura do ano judicial e que isto acontecia porque os funcionários estavam em greve. Esperámos que arrancasse o ano judicial, mas depois não podíamos esperar mais e, portanto, avançámos para a greve. A greve, e esta greve tem, sobretudo, a ver com o protesto, digamos, e a nossa manifestação de indignação por não resolverem alguns problemas que, a nosso ver, são
reconhecidos por todos. Não são só apenas reivindicações, digamos, ou meras reivindicações corporativas. Tem a ver com a falta de funcionários. A falta de funcionários, hoje em dia, é reconhecida por nós, pelo Conselho Superior da Magistratura, pela Associação Sindical de Juízes, pela Procuradoria-Geral da República e até pelo Ministério da Justiça. O próprio Ministro da Justiça, em declarações recentes, reconhece que é preciso mais funcionários. Aliás, eles para este mapa, para implementarem, digamos, esta reforma no terreno, fizeram um mapa das necessidades. Tantos juízes, tantos procuradores da República e tantos funcionários. Os juízes e os procuradores da República até estão a mais do que o número necessário. Os funcionários judiciais, eles dizem que são precisos 7.540, à volta disso, mas só há a trabalhar nos tribunais 6.400 e qualquer coisa. Portanto, o número 1000 de falta de funcionários não somos nós que reivindicamos, é o Ministério que assume. Portanto, ninguém percebe porque é que não sabe um concurso de admissão para esses 1000 funcionários. A outra questão tem a ver com os cargos de chefia nesses tribunais que foram criados, ou seja, cada secção tem que ter o seu juiz, o seu procurador, mas tem que ter também um escrivão que coordena o trabalho da secção. Não há. Neste momento o que estamos a fazer é pôr funcionários em substituição. Ou seja, é pôr cabos a desempenhar funções de general. Ora, sem a preparação, sem o conhecimento e até com algum compadrio nas nomeações dessas pessoas, porque são nomeadas arbitrariamente nos próprios tribunais, cria situações desagradáveis. E o que nós queremos é que as secções funcionem conforme diz a lei, ou seja, com escrivães e com secretários devidamente qualificados e formados. É isso também que reivindicamos. Depois tem a ver com outra questão, que é uma questão de regime de aposentação. Nós tínhamos um regime de aposentação especial, excepcional, até porque nós temos também um regime de trabalho excepcional, ou seja, não ganhamos horas extraordinárias e muitas vezes, e as pessoas veem isso até agora na comunicação social, é necessário ficar até às 2, 3 da manhã, quando são aqueles interrogatórios dos famosos, não é? Bem, o funcionário que sai às 2 da manhã ganha exatamente o mesmo que o que saiu às 5 da tarde, não há qualquer pagamento de horas. E, portanto, em termos de compensação, nós tínhamos um regime excepcional, que entretanto acabou, mas que a Assembleia da República entendeu que em 2012 e 2013 ainda se aplicava aos pedidos que entrassem nesse ano esse regime de aposentação excepcional. Em 2012 não houve problema, em 2013 a Assembleia da República, por unanimidade, todos os grupos parlamentares votaram essa excepcionalidade para os oficiais de justiça. O que é que disse o senhor Presidente da Caixa Geral de Aposentações? Que foi um lapso, foi um engano da Assembleia. O legislador disse mais do que aquilo que queria dizer. Bem, isto é uma coisa perfeitamente ridícula no Estado de Direito. A nossa Ministra da Justiça, inclusivamente, fez um despacho a dizer que, sim senhor, que a intenção era manter esse regime e que a Assembleia da República tinha razão, o Ministério da Justiça tinha razão, toda a gente está de acordo com isso, menos o Ministério das Finanças. E, portanto, este é também um motivo que nos leva a esta paragem, esta paralisação, como indignação por todo este tipo de atitudes. Mas também, para além destas três questões, que são questões óbvias, lógicas, que toda a gente compreende, há também a questão do nosso Estatuto Socioprofissional, tal e qual como está a acontecer quer com os juízes, quer com os procuradores da República, que está neste momento criados grupos de trabalho para rever os estatutos. O nosso também precisa, até do ponto de vista técnico, com a nova reforma, o estatuto tem que ser alterado e, portanto, nós queremos que essa alteração do estatuto ocorra o mais rapidamente possível, uma vez que ela se arrasta há 3 anos. E, portanto, 3 anos para rever um estatuto é demais. Exatamente por isto que acabei de dizer, por as razões serem tão evidentes, a falta de funcionários, a falta de promoções para os cargos de chefia, a questão da aposentação, o estatuto, são questões que as pessoas entendem, percebem e sentem no dia-a-dia do seu desempenho profissional e na sua carreira profissional. E, portanto, a adesão tem sido muito significativa. Nós, no primeiro dia de greve, que foi uma greve geral em todo o país, no dia 26 de setembro, tivemos uma adesão na ordem dos 85% e agora temos tido adesões em alguns sítios, por exemplo, em Aveiro e em Braga, aumentou até o número de pessoas que aderiram à greve. Portanto, tem sido uma greve bastante participada. Agora a Justiça parece que ainda ficou mais lento, porque há 3 meses que não funciona, considerando o período das férias judiciais. Portanto, desde julho, agosto e setembro que a Justiça parou e a Troika não está. Não, eu acho que a Troika meteu-se em assuntos que não percebe, não é? Para além destes da Justiça, muitos outros, mas a Troika, se calhar, quando veio a Portugal, devia-se ter centrado apenas e especificamente no funcionamento do nosso sistema bancário. Se calhar, se tivesse tido algum cuidado com o funcionamento do sistema bancário, nomeadamente o que aconteceu com os BPNs, com o BES, com outros que está para aí, se calhar
a ameaçar, tinha sido de facto mais frutuosa a sua intervenção cá. Meteu-se em coisas que não percebe, que não sabe, nomeadamente esta questão da justiça. Nós, desde a primeira hora que detectámos que a Troika não tem o mínimo de conhecimento do funcionamento do sistema de justiça. Aliás, há organismos cá em Portugal que não o têm, quanto mais a Troika. O Ministério das Finanças, por exemplo, é um organismo que não percebe como é que funciona o sistema de justiça em Portugal. E algumas das medidas que tem tomado ultimamente relativamente à justiça, esta questão da apresentação, mas a questão das promoções, da admissão, tudo isto é de facto um desconhecimento relativamente ao funcionamento do sistema de justiça. Portanto, a Troika não adiantou nem atrasou nada relativamente ao sistema de justiça. Se esta reforma é por causa da Troika, então o que a Troika fez foi atrasar ainda mais o sistema de justiça. A resposta é óbvia, vem afastar mais os cidadãos da justiça, como é evidente. Tirar os tribunais do interior do país, obrigar pessoas a fazer 100 e tal quilómetros, 120, 130, para se deslocar a um tribunal, é uma coisa que, enfim, perfeitamente absurda e que vai ter efeitos no futuro. Como digo, esta questão dos sítios e o não funcionamento dos sítios, para já se tem alguma vantagem, é das pessoas ainda não se aperceber da deslocalização que houve do sistema de justiça das suas zonas e, portanto, nós somos muito críticos relativamente à matriz territorial da reforma. Achávamos que era necessário fazer algumas intervenções pontuais, cirúrgicas, no funcionamento dos tribunais e do sistema de justiça, mas, fundamentalmente, o que era importante para que o sistema funcionasse era tornar a legislação mais simplificada, tornar, digamos, o regime processual mais simplificado, mais ágil, dotar os tribunais de meios e de equipamentos suficientes para poder dar a resposta. Agora, fazer aquilo que se fez, que é tirar os tribunais de junto das populações e, sobretudo, do interior, não só vai contribuir, digamos, para uma assimetria social em que, de facto, há aqui uma falta de coesão, como é evidente, e, portanto, as pessoas ficam muito mais isoladas no interior. Estou-me a lembrar, por exemplo, ali do Alentejo, o Tribunal de Família e Menores, é que vai haver especialização, as pessoas vão ter... Pois, mas, por exemplo, no Alentejo, o Tribunal de Família e Menores da área de Beja vai ficar em Ferreira do Alentejo. Eu pergunto a uma pessoa de Barrancos que tenha que vir a Ferreira do Alentejo, são 100 e tal quilómetros, e tem que vir, se o julgamento for de manhã, tem que vir no dia à noite, dormir lá, para estar lá às 9 da manhã, porque não tem transporte. Portanto, isto multiplicado por todo o país, na zona das Beiras, Trás-os-Montes, que é uma coisa também muito significativa, e, portanto, eu acho que isto não... E depois tem outro aspecto negativo, é que não credibiliza a justiça. Pelo contrário, descredibiliza. O cidadão perde a confiança nas instituições. É a representatividade do Estado que estava na sua zona, na área onde vive, que desaparece. E, portanto, as pessoas ficam com esse sentimento de abandono. E acho que aqui a justiça presta um mau serviço àquilo que é a desejável coesão nacional, a intervenção social, a justiça de proximidade. Aliás, um colega meu dizia que, com esta reforma, a implementação de muitos contentores, nomeadamente aqui em Loures, em Vila Real, em Faro, poderia ter sido aproveitada para tornar a justiça mais próxima dos cidadãos. Bastava montar os contentores em caminhões e andar com o tribunal pelas localidades. Se fizessem isso, se calhar então tinham tido uma justiça de proximidade, assim não têm, de certeza.